modelagem e simulação de processos industriais. Então, a intenção é a gente bater um papo. Em princípio, eu vou trazer alguns slides aqui para vocês, para a gente poder ilustrar quais são os tópicos que serão abordados ao longo do nosso curso, qual que é a ementa. Vamos dar spoiler de alguns professores, talvez tenha alguns que vocês já conheçam, que são referência de mercado também. E vou trazer alguns números e dados importantes a respeito da PUC Minas. Falar dos critérios de avaliação, como é que o curso vai ser estruturado. Então, se sintam absolutamente à vontade para qualquer dúvida que tiverem, fazer intervenção, nos questionar, estamos aqui abertos para isso, tá bom? Então, tal como eu já disse, o objetivo hoje é a apresentação do nosso curso de modelagem e simulação de processos industriais. O curso se caracteriza como uma pós-graduação lato sensu e o início dela vai ser em abril deste ano, de 2024. Antes de falar especificamente do curso, quero trazer algumas informações importantes a respeito da PUC Minas. A PUC Minas ela preza pela excelência, tem uma tradição bastante consolidada e foi eleita por 6 vezes pelo Guia do Estudante como a melhor universidade entre as particulares do país. A PUC Minas tem mais de 60 anos de fundação, então mostra para a gente que para uma instituição se manter há tanto tempo assim, sendo uma referência, é porque de fato ela preza pela excelência e pelo seu alto nível de ensino. A PUC Minas tem também reconhecimento internacional, é a única instituição privada de Minas Gerais que faz parte do ranking das melhores universidades do mundo. Esse Times Higher Education é um ranking que é baseado numa revista, uma revista específica para poder classificar universidades em todo o globo, e a PUC Minas faz parte desse seleto grupo. É também a maior universidade católica do mundo. E nós temos aqui uma comunidade acadêmica bastante expressiva, com 73 mil alunos distribuídos entre graduação e pós-graduação, 1.700 professores e 2.900 funcionários. Na PUC Minas, a gente tem o IEC, que é o Instituto de Educação Continuada, que é aquele responsável pela gestão dos cursos de pós-graduação. E o IEC ele tem uma missão de aprimorar as competências humanas e técnicas de profissionais de diversas áreas, e tem um alcance bastante expressivo também, com mais de 500 cursos em andamento e mais de 10 mil alunos matriculados. Se vocês observarem lá na página do IEC, no site, vocês vão ver que diferentes áreas estão elencadas com muitos cursos disponíveis, e o nosso curso está situado justamente dentro aqui da área de engenharia. Nosso curso se chama Modelagem e Simulação de Processos Químicos e está inserido dentro dessa grande área de engenharia no Instituto Politécnico da PUC Minas, que é também chamado de IPUC. E mais especificamente, foi concebido pelo Departamento de Engenharia Química. E por falar em concepção, trago aqui para vocês as pessoas que foram responsáveis por desenvolver o curso, aqui representados por mim, pelo professor Léo Mitre, mas a Mariana, que também foi professora do curso, doutora Mariana, foi uma das que teve uma contribuição bastante expressiva para que o curso pudesse ter sido estruturado da maneira como está. Atualmente, Mariana mora na Finlândia e atua como engenheira de área de energias renováveis e não é professora mais da PUC Minas, mas existe uma possibilidade de talvez ela conceder ou palestras ou algumas aulas específicas, mesmo que sejam gravadas, porque ela é uma sumidade da área também de modelagem e simulação. Atualmente, na coordenação do curso, estamos eu e o professor Léo Mitre, e vou apresentar um pouquinho aqui a respeito do nosso background profissional, para que vocês possam nos conhecer. Como eu disse já no começo da apresentação, me chamo Kaique Oliveira, sou engenheiro químico, formado pela PUC Minas. Então, tudo que eu estou falando aqui não é só como profissional da PUC Minas, mas como ex-aluno da PUC também. E eu posso dizer para vocês, com extrema propriedade e com uma carteirinha bastante carimbada aí para poder chancelar e assinalar, que a minha formação na PUC Minas abriu muitas oportunidades e muitas portas que eu tenho colhido os frutos atualmente. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês também, porque eu enxergo a pós-graduação, não só a graduação na PUC, mas a pós também, como essa abertura de portas e oportunidades que vão surgir certamente na carreira de vocês também. Eu sou doutor e sou mestre em Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais, no ISMAR, que é um departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG. E eu fiz uma parcela do meu doutorado na Universidade Técnica de Munique, na área de tratamento de águas e sempre com vistas à otimização dos processos.
Então, a melhoria da performance de técnicas avançadas para que as águas geradas ali possam ser reutilizadas nos processos industriais como um todo. Eu sou professor da PUC Minas desde o ano de 2019, então tem 5 anos que eu atuo na carreira docente, e atualmente eu sou responsável pelas disciplinas de modelagem e simulação de processos, do curso de Engenharia Química, otimização e análise de processos, termodinâmica química, fundamentos de biotecnologia industrial. Sou membro do núcleo docente estruturante da instituição e faço parte também do programa de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, que é coordenado pela professora Bárbara. Lá eu sou professor. Além de ser professor, sou pesquisador, líder de equipe também, no CETENANO, que é um centro de nanotecnologia situado aqui em Belo Horizonte, onde nós desenvolvemos alterações em diferentes estruturas por meio de nanomateriais. A gente tem projetos vinculados a muitas empresas, Petrobras, Valorec, Magnesita, enfim, e lá a gente atua prestando serviço para demandas bastante específicas. Meu campo de atuação é a otimização de processos, tal como eu disse com vocês, e muito focado na parte de tratamento de águas, tratamento avançado de águas. Vou apresentar também o meu colega e muito estimado professor Léo Mitre. O professor Léo Mitre é engenheiro químico, formado pelo UFMG. Ele é mestre em Ciência e Tecnologia de Materiais pelo CDTN e faz seu doutorado também no CDTN. O professor Léo Mitre tem uma vasta experiência profissional, foi coordenador do curso de Engenharia Química por mais de 10 anos, de agosto de 2012 até dezembro de 2023. Então, além da experiência dando aula, tem uma experiência grande de gestão, foi chefe do departamento de engenharia química e é professor de diversas disciplinas. Quem chegou aqui no começo da nossa palestra, viu ele falando a respeito de operações unitárias, é uma das disciplinas que ele ministra, mas também ministra trabalho acadêmico integrador, processos químicos de produção, processos químicos industriais, enfim. Para além disso, ele é professor na pós-graduação também, no curso de Engenharia de Controle Ambiental, e já foi gerente de diversas indústrias do segmento e da área de engenharia química. A área de atuação dele, atualmente, diz respeito à utilização de resíduos da mineração para a produção de geopolímeros, uso da escória de aciaria e sempre fazendo tratamentos ativados alcalinamente para poder dar um reaproveitamento a esses resíduos. Para começar essa conversa nossa, além de nos apresentar, eu trago para vocês também uma informação importante que foi removida lá na Secretaria de Trabalho dos Estados Unidos, que é possível a gente pesquisar a respeito de diferentes formações profissionais. E quando a gente pesquisa a respeito da engenharia química, lá na página principal, que é essa que eu estou apresentando nesse slide aqui, tem a seguinte informação: que os empregos de engenharia química são projetados para crescer 8% de 2022 a 2032. E esse crescimento, comparativamente a outras profissões, ele é mais rápido do que a média das demais ocupações. Estou deixando aqui assinalado para vocês o site, se quiserem acessar. E, concomitante a essa informação, eu trago também alguns dados do relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi disponibilizado no ano passado. Na hora que a gente pesquisa a respeito de química e avanço em materiais, vocês vão observar que as tecnologias que terão maior impacto na criação de emprego, que é o que aparece aqui nesse gráfico assinalado à direita, onde eu estou com o meu cursor, são aquelas que estão associadas, a meu ver, a dois grandes eixos: ou a área ambiental e mitigação de impactos ambientais, ou a área de dados, simulação. Se vocês observarem aqui, a gente tem análise de Big Data, nós temos aqui cibersegurança e criptografia, nós temos plataformas digitais e aplicativos, lembrando que tudo isso aqui dentro da área de química e materiais e avanço de materiais. Internet das coisas e dispositivos conectados, e-commerce. Então vocês podem ver aqui que modelagem e simulação tem tudo a ver com aquilo que é a demanda de mercado futuro, com as possibilidades de geração de emprego e com o crescimento de oportunidades na área de engenharia química. E é por essa razão que hoje nós estamos apresentando aqui o que vem a ser essa área especificamente. Eu sei que tem alguns de vocês aqui que foram alunos da Engenharia Química da PUC Minas, que já estudaram modelagem e simulação, engenheiros químicos de outras regiões também, e que sabem que termos são esses que eu estou comentando. Mas vale a pena a gente endossar esses conceitos. O que é modelagem efetivamente de processos?
Pessoal, modelar é representar um processo químico por meio de expressões matemáticas. É habitual nós dizermos que essas expressões matemáticas, elas definem relações de causa e efeito. Ou seja, se eu mexo e altero uma variável, que impacto outra variável vai ter com essa mobilidade que eu faço? Para que ela serve, portanto? Para poder prever o comportamento dos processos, para trazer uma predição. Não é à toa que o nome é modelagem e simulação. E por que isso é importante? Porque se reduz o custo das análises e testes de condições, reduz-se o risco, reduz o tempo para poder prever comportamentos. Imagina se a gente quisesse verificar um reator que está operando uma determinada temperatura, qual que seria a conversão dele operando numa temperatura diferente? Se isso tivesse que ser feito empiricamente, na prática mesmo, teria que ser feito um shutdown para parar o reator, depois um startup em condições diferentes. Tudo isso ocasionaria um custo e alguns impactos bastante significativos no processo. Se a gente faz por meio da modelagem e simulação, certamente esses custos, essa perda de tempo, vamos assim dizer, vão ser desconsideradas. Em quais etapas que a modelagem e simulação pode estar presente? Nas mais diversas possíveis e em diferentes fases da engenharia química. Lá na pesquisa e desenvolvimento, modelagem e simulação pode estar presente. A partir de dados empíricos que são coletados em teste de laboratório, consegue-se extrair informações dessa correlação de variáveis, de modo que se consiga extrapolar, por exemplo, para o scale-up de um processo. Eu, especificamente, estou trabalhando num projeto que versa sobre isso. Nós começamos com uma pesquisa de membranas planas, da ordem de 0,25 metros quadrados de área, e atualmente nós estamos em full scale para atender uma indústria do ramo petroquímico brasileiro. Por meio dos dados extraídos aqui, foi possível modelar, projetar por meio da simulação, e aí a gente consegue levar os parâmetros mais acertados para poder escalar esse processo sem muitos erros, sem muitos custos associados. Além da pesquisa e desenvolvimento, modelar a simulação está presente também na fase de projeto. Suponhamos, eu preciso fazer a instalação de diferentes equipamentos para poder cumprir um propósito de transformação da matéria. Até porque a engenharia de processos, ela diz respeito a essa atuação. A forma como esses equipamentos estarão dispostos vai impactar no requisito de área que eu vou ter naquela minha planta industrial. Então, existem certos softwares, como o Aspen Plus, que a gente consegue criar fluxogramas de processos. A gente consegue dispor os equipamentos e ver qual o melhor arranjo para a geração daqueles resultados objetivados. Então, na etapa de projeto, também é possível modelar e simular e tem grande importância. E na etapa de operação, é possível fazer ajustes na operação que já está acontecendo, ou se não, prever o que aconteceria e tentar melhorar o que já está acontecendo por meio de equações matemáticas que já existem do processo, simulando-as nessas condições de predição. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem diferentes ramos para poder atuar utilizando a modelagem e simulação de processos. Desse modo, os objetivos do nosso curso são diversos. Primeiro objetivo, prover um embasamento teórico para o desenvolvimento de modelos envolvendo equações de conservação, reações químicas e equilíbrio. Capacitar o profissional no uso de pacotes computacionais específicos na área. Apresentar técnicas utilizadas para a discretização das equações e soluções numéricas de sistemas. E trabalhar e aplicar conceitos básicos de otimização de processos. Qual que é o público-alvo que nós temos com este curso de pós-graduação? Engenharia química, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica, química industrial e áreas afins. Não se encerra estritamente nessas engenharias que estão sendo mencionadas aqui. Então, outras formações de engenharia também podem ter interesse, podem estar atuando numa indústria química, por exemplo, e pode ser bastante interessante cursar modelagem e simulação de processos industriais na pós-graduação. Só faço o adendo aqui que a maior parte dos estudos de caso que serão abordados serão de plantas químicas. Mas nós temos na nossa grade de professores alguns que são engenheiros mecânicos, que têm outras formações também. Então, é bastante amplo o leque de possibilidades e de formações. Como é que vai funcionar o nosso curso?
A metodologia do curso consiste em aulas que são ao vivo, aulas por meio dessa plataforma que nós estamos utilizando agora, que é a Microsoft Teams, e elas vão acontecer 2 vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, de 19 às 22h30. As aulas começam no dia 8/4, então dia 8 de abril, e vão terminar no dia 9 de junho do próximo ano. Então, o período de duração é um período curto, porque a carga horária do curso é uma carga horária de 444 horas aula. Então, dentro de 1 ano e 2 meses, nós finalizamos o curso de pós. Qual que é o critério que nós utilizamos para ter aprovação ou não numa determinada disciplina? O critério é a obtenção de 70% dos pontos que serão distribuídos pelos professores, e aqui a gente dá flexibilidade para que os professores possam adotar os critérios que acharem mais convenientes. Então, aplicar avaliações, aplicar trabalhos, aplicar estudos de caso no horário de aula, aplicar algum exercício, fazer uma dinâmica, um seminário. Então, cada professor tem autonomia para poder distribuir os seus 100 pontos da disciplina da maneira que julgar mais conveniente. O critério é que se tenha a obtenção de 70% da pontuação em cada uma das disciplinas. É importante mencionar, pessoal, que embora as aulas sejam executadas ao vivo, então vocês podem ter interação com os professores, questionar tete a tete do jeito que a gente está fazendo aqui. Vocês têm a possibilidade de abrir a câmera, o áudio a qualquer momento, tirar as dúvidas, esclarecer aquilo que não ficar muito elucidativo. E para além disso, se algum dia você não conseguiu comparecer na aula, teve algum contratempo, não é um prejuízo completo das atividades daquele dia. Isto porque as aulas vão ficar gravadas por um período de 30 dias. Então, quem faltou numa aula consegue acessar a gravação durante um período de 30 dias. Depois disso, não é possível mais. Então, a aula não vai ficar ao longo de todo o período do curso. Então, só se atentem para se organizarem dessa maneira, para que, em ocasião de não conseguir assistir ao vivo, assistir dentro de 30 dias posteriormente. Quais são as disciplinas que estarão presentes no nosso curso, portanto? São essas que eu apresento aqui para vocês. Começando com metodologia da pesquisa científica, depois introdução à modelagem e simulação de processos, modelagem de processos, tanques e reatores, modelagem de processos trocadores de calor, modelagem de processos de separação, escoamento em leitos fixos e fluidizados, discretização de equações e domínios, métodos e elementos finitos, simulações utilizando Python, fluidodinâmica computacional, também popularmente conhecido como CFD, simulação de processos utilizando o tipo flowchart, que são simulações com fluxogramas de processos, como é o caso do Aspen Plus, simulações utilizando Excel, otimização de processos e humanidades. Se vocês verificarem a carga horária aqui, a gente tem uma carga horária associada às aulas acontecendo de maneira síncrona, e temos também uma carga horária associada a atividades no Canvas e tarefas orientadas, que a gente está chamando de TO aqui. E aí, ao somar essas aulas síncronas com as tarefas orientadas, vocês vão ver que a carga horária total do curso é uma carga horária de 444 horas aula. Sendo assim, vou apresentar para vocês aqui a ementa de cada uma das disciplinas que estavam presentes naquele quadro anteriormente ali. E a primeira delas é a metodologia da pesquisa científica. Essa disciplina ela vai trazer para vocês as noções de como se fazer pesquisa, o que é uma pesquisa qualitativa e quantitativa, como é que a gente escreve um documento técnico nas normas da ABNT, quais são os instrumentos de coleta de dados mais assertivos, e isso vai visar a contribuir com todas as disciplinas que serão cursadas no âmbito de entregarem os trabalhos nos moldes que são requisitados pela PUC Minas. Na sequência, nós teremos aqui introdução à modelagem e simulação de processos. Essa disciplina é introdutória para que vocês possam conhecer os conceitos de balanço de massa e balanço de energia por meio das leis de conservação e verificar como aplicar esses balanços nos diferentes softwares. No primeiro momento, o software que vai ser utilizado aqui é o MATLAB, que é o laboratório de matrizes. E aí, os professores vão trazer para vocês também a abordagem do que são parâmetros concentrados e parâmetros distribuídos. Ou seja, se eu estiver lidando com sistemas homogêneos, como é o caso dos reatores CSTR, modelo de parâmetros concentrados, ou se eu tiver variações de propriedades ao longo do volume de controle, parâmetros distribuídos, como é o caso dos reatores PFR.
Então, fazer essas distinções para entender como que matematicamente a gente pode representar cada um dos sistemas químicos. Para além disso, nesse primeiro momento aqui vai ser introduzido o conceito de discretização. Discretização na criação de vetores. Então a gente vai ter um limite inicial, um limite final e quantos pontos intermediários vão existir no interior do vetor. E esse vetor, ele pode representar um tempo de simulação, pode representar um comprimento de um equipamento. Enfim, tudo isso vai ser abordado nesse início aqui com a introdução à modelagem e simulação de processos. Na sequência, a gente vai começar a aplicar na modelagem de processos, tanques e reatores alguns estudos de caso, cases reais, com base nesses conceitos que já foram apresentados introdutórios aqui, para os sistemas químicos em específico. Então a gente vai falar primeiramente de tanque. Se eu estou fazendo o transporte de fluido de um tanque a outro, quais são as equações que vão governar e que eu posso modelar esse sistema e simular? Ou do contrário, se eu tenho um tanque que ele não tem entrada e não tem saída, mas é um tanque que ele troca calor para a vizinhança, qual que é o comportamento da temperatura ali ao longo de um tempo de maturação de um determinado composto químico, de um determinado produto? Quando a gente for falar de reator, nós vamos comentar a respeito dos reatores CSTR. Reatores CSTR que são dispostos isoladamente ou em série. Como é que fica um modelo desse tipo de sistema? Como é que fica um modelo de um reator PFR e um reator PBR catalítico? Como é que é a conversão no interior ao longo do comprimento desse reator? Como que eu posso calcular isso? Estimar a taxa de reação? Como é que eu vou calcular a temperatura e a conversão ao mesmo tempo num código computacional? Nós vamos aprender nessa disciplina de modelagem de processos, tanques e reatores. Na sequência, modelagem de processos trocadores de calor, a gente vai aprender a modelar transferência de calor acontecendo por condução, radiação, convecção. O fundamento sobre diferentes equipamentos trocadores de calor casca e tubo, por exemplo, que tem escoamento em cocorrente ou contracorrente. Como que eu faço esse modelo e como que eu simulo? Como que eu estimo o coeficiente global de troca térmica? Baseado no coeficiente convectivo, no coeficiente condutivo. Quais são as equações de conservação do balanço energético e quais termos precisam ser considerados para que todas as etapas energéticas, todos os módulos energéticos sejam computados para que as temperaturas especificadas sejam alcançadas? Quais são os principais tipos de trocadores de calor presentes na indústria química e como simular cada um deles? Isso vai acontecer na disciplina de modelagem de processos trocadores de calor. Na sequência, a gente vai ter modelagem de processos, processos de separação. Então, o objetivo aqui é trazer modelos agora de transferência de massa. Se eu tiver um mecanismo de transferência de massa que acontecer em coordenadas radiais, esféricas, cilíndricas, como que eu vou modelar isso? Quais equações matemáticas precisam ser utilizadas? O regime está acontecendo permanente. Ótimo. Mas e se for transiente? Como é que eu devo readequar? Vai ser uma equação diferencial ordinária ou uma equação diferencial parcial? Se for parcial, que estratégia que eu tenho? Vou utilizar o método de Moll, o método das linhas? Vou criar uma matriz esparsa diagonal? Enfim, todas essas possibilidades serão discutidas aqui nessa disciplina. E aí, os equipamentos abordados serão separação por meio de vaso flash, é aquele equipamento que, quando tem uma redução da pressão da corrente que está entrando, consequentemente, os compostos mais voláteis vão se volatilizar nesse caso. Vamos estudar extração líquido-líquido, sólido-líquido, coluna de absorção, destilação. Depois, modelagem de processo e escoamento em leitos fixos e fluidizados. Para o caso de leito fixo, é muito comum simularmos reatores catalíticos. No setor petroquímico, isso é de suma importância. Então, as reações que se desenvolvem em fase gasosa, mas na superfície de catalisadores, como simular esses PBRs? Como calcular a taxa de conversão e a variação da temperatura em função da massa do catalisador que se tem? Ou do contrário, quando nós temos os leitos fluidizados, que são aqueles onde se passa uma corrente de ar para que as partículas sólidas possam se comportar como um líquido, como um fluido. Qual tem que ser a velocidade mínima para que eu consiga fluidizar esse leito e de que maneira eu simulo isso?
Como que eu implemento isso nos códigos computacionais? Também vai ser abordado aqui, em modelagem de processos, escoamento em leitos fixos e fluidizados. Depois, pessoal, a gente entra aqui na disciplina que é de discretização de equações e domínios, por meio do método dos elementos finitos. Se vocês vão ver quando que é necessário fazer esse tipo de discretização, muito comum para poder entender o comportamento térmico em placas aquecidas, por exemplo, ou em determinados equipamentos que têm mobilidade. E aí vocês vão aprender a como construir as malhas, que malha que vai ser mais adequada, qual a quantidade de nós que eu preciso estruturar para que eu tenha uma resposta fidedigna e que seja validado com o que nós obtemos na prática efetivamente. E tal como eu estou falando com vocês, aqui a gente vai ter aplicações em fenômenos de transporte em 1 e 2 dimensões. Dando um spoiler aqui, agora do nosso corpo docente também, Márcio Viana vai ser um dos professores do nosso curso. Suponho que alguns de vocês já tenham ouvido falar, já tenham estudado com ele talvez, ou tenham visto no LinkedIn. Márcio Viana, ele é também uma sumidade na área de modelagem e simulação de processos, é uma referência para mim, uma pessoa que eu respeito bastante, e ele vai ministrar para a gente aqui algumas disciplinas que vão envolver Python e o uso do Aspen também. O Márcio ele é doutor, doutorado pela UFMG, engenheiro químico de formação, fez um doutorado em cotutela na Universidade de Tecnologia de Lappeenranta, na Finlândia, e ele tem uma empresa atualmente que é chamada de Bloom Consultoria, onde ele presta serviço para as mais diferentes empresas na área de modelagem e simulação. Ele já foi professor da PUC Minas também, em disciplinas de modelagem e simulação de processos, e ele é desenvolvedor também na Voima Toolbox. A expertise dele se dá mais especificamente na área de otimização, uso do Python e também simulações sequenciais modulares. Como já adiantei para vocês, ele vai abordar para a gente a disciplina de simulações utilizando o Python. E aqui a gente vai ver a resolução de diferentes sistemas químicos por meio do uso da sintaxe no Python. Então, além de aprender a sintaxe do MATLAB, vocês vão aprender também a sintaxe do Python e vão aprender a utilizar a simulação de processos por meio de flowchart, que são essas simulações com fluxogramas de processos, onde são utilizados equipamentos e se imputam características dos equipamentos para que se extraiam os determinados dados que se almejam. Aqui, o software que nós iremos utilizar é o Aspen Plus. O Aspen Plus é um software destinado à engenharia química, às plantas químicas. Então, nós vamos aprender a escolha adequada dos pacotes de propriedade, cada um dos compostos que estão envolvidos na simulação, a depender da estrutura deles e das condições termodinâmicas que eles estarão submetidos, de temperatura, pressão, vai impactar diretamente nas equações termodinâmicas que precisam ser escolhidas. E a isso nós damos o nome de pacotes de propriedades do processo. Vocês vão aprender a simular aqui também trocadores de calor, reatores químicos, sistemas de separação, de mistura, como obter gráficos, como extrair esses dados, como fazer análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade é uma abordagem muito importante do segmento de modelagem e simulação, que traz para a gente a referência de quanto uma variável é impactada por outra, quanto uma variável é sensível à alteração de outra. Então, isso vai ser abordado também nessa disciplina. Nós teremos uma disciplina de fluidodinâmica computacional, CFD, e aqui quem vai ministrar para a gente é um professor que é engenheiro mecânico também, que tem vasta experiência na área. Então, a construção da geometria e mesh grid vai ser utilizado aqui o software ANSYS Fluent, simulação utilizando o Excel. Vocês vão estruturar planilhas e aprender a utilizar o solver para poder obter os diferentes valores de convergência ou para otimizar determinados parâmetros por meio de cálculos iterativos, atingindo metas, valores que são especificados. Uma introdução ao VBA vai ser dada na disciplina também. E na sequência, nós teremos a disciplina de otimização de processos, abordando qual que é a teoria da otimização, quais são as técnicas de otimização mais usuais, se a gente vai estar lidando com uma otimização unidimensional, multidimensional, linear, não linear, se a gente pode utilizar o método de Newton, de quase Newton, se a gente pode utilizar um método simplex,
como que o algoritmo simplex está estruturado, de que maneira eu posso fazer ele iterativamente ou utilizar ele diretamente no solver do Excel. Aqui eu trago um exemplo para vocês de um método gráfico para poder fazer resoluções lineares e fazer a otimização utilizando software Aspen Plus e o Excel no âmbito dessa disciplina aqui. Por fim, pessoal, a gente tem na nossa ementa a disciplina de Humanidades. A PUC Minas, além de trazer a formação técnica desejada para cada uma das áreas, como no nosso caso aqui na área de engenharia, ela traz também sempre humanidades e formações que são as formações humanas, para formar um ser humano holístico efetivamente. Então, todos os cursos de pós-graduação nossos possuem a disciplina de humanidades, e aqui vai ser feita uma abordagem de ética, honestidade, integridade, relação entre espiritualidade, religião, os princípios morais que são conservados, que são defendidos e mantidos pela nossa instituição. Com isso, então, eu trouxe para vocês um overview a respeito daquilo que vai ser abordado. Trouxe aqui de uma maneira rápida e breve para que vocês conhecessem um pouco mais da nossa ementa, das pessoas que compõem esse curso. Agradeço a atenção de cada um de vocês e abro um espaço aqui para que vocês fiquem absolutamente à vontade para fazer qualquer questionamento, qualquer coisa que não tenha ficado muito claro, nós estamos à disposição para responder. Deixo aqui também com vocês o meu e-mail, kaiqueoliveiraeq@gmail.com, para que se posteriormente surgir qualquer dúvida, se pensarem em algo que não ficou muito claro, podem me mandar mensagem, estarei à disposição para responder. E aqui também o meu nome no LinkedIn, Kaique Oliveira, podem me acessar por lá e mandar mensagem lá também. Tá bom? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e fiquem à vontade. Estamos à disposição, pessoal, eu e o professor Léo Mitre. Muito obrigado, Kaique. Obrigada. A Luísa também está aí. Ô, Luísa, que bom te ver. Cecília, Jonas. Jonas é nosso Jonas, ex-aluno da graduação, né? foi nosso aluno, verdade. É, Luísa também. Luísa. Prazer ter vocês aqui. Isso, muito bom. É Kemily que fala? Kemily Cerqueira ou a pronúncia é um pouco diferente? Estou colocando a Kemily em apuros aí, né? Porque ela vai ter que abrir o áudio para me responder. Ah, muito bom. Boa noite, Luiz. Alguns de vocês, provavelmente, pelo que eu observei aqui, não conseguiram entrar no horário, mas a gravação fica disponível, né? Como o Kaique falou, ela fica aí durante um tempo disponível, será interessante para que vocês naveguem com um pouquinho mais de calma, revejam algum conceito, e inclusive para poder indicar aos colegas, amigos, né, interessados. Ah, não consegue, Emily, não tem problema não. Mas me indica aí, eu falei certinho ou, ou inventei demais? Tô certinho. Obrigado. O pessoal, apesar da explicação do Kaique ter sido completa, bastante sucinta, objetivo, né, que achei bastante muito bem feita a apresentação, eu queria dar um testemunho aqui como professor de um outro curso de pós-graduação, também do Departamento de Engenharia Química, né? Como foi citado aí na minha mini bio, aí, eu trabalho nessa outra disciplina, nesse outro curso. E eu queria comentar o seguinte, Kaique também é professor de outros cursos do IEC, né, Kaique? E um conceito que eu tinha, apesar de antes não conhecia muito bem os cursos do IEC, eu tinha uma impressão, inicialmente, de que os cursos de especialização em lato sensu, eles, conceitualmente, eles ficariam devendo, em termos de formação,
em relação a um mestrado formal, né? Mas após as primeiras turmas nós já estamos indo para a sexta turma do outro curso, né? As primeiras turmas em que eu ministrei aula, minha opinião mudou radicalmente. Acho que os cursos de Lato Sensu que a gente oferece, em especial este de modelagem, ele tem um foco muito mais objetivo. Na verdade, o mestrado e o doutorado, a gente sabe disso, são títulos importantes, nos tornam mestres e doutores, valorizam as carreiras, mas são, em geral, eles vêm com uma conotação muito acadêmica, né? É lógico que, por exemplo, o Kaique hoje em dia é pesquisador do CETENANO, né, um líder de equipe, então ele aplica todos esses conhecimentos do mestrado e doutorado no desenvolvimento de processos e materiais e de uma forma prática. Mas enquanto estava se formando, provavelmente teve também uma experiência parecida com a minha. Às vezes você está desenvolvendo um conhecimento muito específico sobre uma área bastante técnica, a gente estuda muito para poder conseguir esses títulos, evidentemente, mas aqui nos cursos Lato Sensu, a gente observa assim, é fazer a coisa acontecer. A gente traz para vocês um conteúdo que é relevante nesse sentido, né, de trazer ao colega, né, que a gente tem muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade já na aula de chamar vocês de alunos, né, porque todos já são em alguma medida já experientes, formados, alguns já têm muitos anos de empresa, precisam de uma renovação do conhecimento ou de uma aplicação, como o Kaique colocou, né? Serão apresentados softwares de excelente qualidade e super relevantes, esses materiais que a gente apresenta, a qualidade dos professores, vocês podem ter certeza que vai suprir essa lacuna, porque no mercado a gente observa muito claramente, né, os cursos de engenharia química, eles pincelam um pouco de modelagem, um semestre letivo, dois no máximo, nos outros cursos também, própria engenharia mecânica, né, tem uma pincelada em CFD, mas não é possível o cara sair dali sabendo trabalhar, né, com esse material. Então, você vai acabar se especializando, tendo que fazer, às vezes, um mestrado para poder entender uma parte desse conteúdo que a gente apresenta aqui para vocês, né? Vocês tendo dúvida, a equipe está à disposição, principalmente Kaique, né, que é super mega especialista no assunto, né? E é um prazer estar aqui dando um apoio, né? O meu papel aqui é mais de dar um apoio. Foi uma ideia que ficou em gestação muitos anos, né? Foi apresentada há vários anos atrás como um curso pelo Departamento de Engenharia Química, quando a professora Mariana ainda estava no Brasil, mas na época não havia a possibilidade de cursos virtuais. Os cursos eram presenciais, então havia uma dificuldade muito grande de captar alunos, porque, em geral, o profissional ele, ele apresenta uma dificuldade de deslocamento físico mesmo, né? Assim, você ter que deslocar para uma cidade distante para cá, duas vezes por semana. Então, a gente oferecia curso sexta-noite, sábado, durante o dia todo. Isso era pouco atrativo, né? Porque você trabalha numa empresa de segunda a sexta. Na sexta-noite, você tem que se deslocar para Belo Horizonte para poder fazer um curso, passar o sábado todo estudando. Os cursos eram mais longos, por serem com esse formato, eles não duravam um ano e 2 meses, como Kaique esclareceu, eles duravam um ano e 6 meses, um ano e 7 meses, eram cursos mais demorados, né? Então, essa dinâmica da aula virtual ao vivo, né, que é importantíssimo frisar isso, a aula tem muita interação, você está perguntando, exercitando, tirando suas dúvidas no ato em que ela acontece, né? E isso facilitou muito. Então,
Apresentei no ano passado a ideia ao Kaique, né? Mariana também nos deu suporte lá da Finlândia, aprovando também as ideias, as renovações né, dos parâmetros, né, que a gente estava aprendendo. E será um prazer ter vocês aqui, certamente, participando conosco, né? Muito obrigado. Como todo professor, falo muito. Que isso, sempre abrilhantando e somando muito aqui pra gente. Eu faço cor às palavras do professor Léo, especialmente naquele comparativo que ele fez de mestrado e pós-graduação. Eu tenho experiência no mestrado também, no doutorado e como professor da pós-graduação. Pessoal, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, eu acho que na pós, da forma como nós oferecemos aqui na PUC, a forma como o conhecimento vem muito mais mastigado e de uma maneira muito mais avolumada, no mestrado não se tem, porque no mestrado se preconiza um tempo maior para pesquisa em si. Então você vai ficar aí um ano e meio se debruçando sobre um tema específico. Aqui não, é como o professor Léo disse, aplicações práticas de profissionais que estão na área, atuando efetivamente, lidando com vários problemas que porventura vocês também vão lidar, e já trazendo mastigada a solução desses problemas. Então é encurtando caminhos de fato, sabe? Então, concordo mais com o professor Léo, endosso isso que ele disse, e tal como ele falou, também vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Ficamos muito felizes de ver alguns rostos já conhecidos aqui e se efetivarem efetivamente a participação de vocês na pós, nós teremos o maior prazer em mais uma vez, por um período, caminharmos juntos, tá bom? A gente está aberto aqui, se ficar qualquer dúvida a respeito da metodologia do curso ou como as disciplinas estarão estruturadas, o conteúdo de alguma disciplina, eu e o professor Léo estamos abertos aqui, tá bom? Podem abrir o microfone ou mandar no chat. Estamos à disposição. Ô, Kaique, você me escuta? Escuto sim, Luísa. Ah, que bom. Gostei de configurar esse negócio aqui. Ô, Kaique, vou ser bem sincera com você com relação à minha dúvida, porque é uma coisinha que está me angustiando, queria aproveitar o momento. Porque ao ler assim, a emenda do curso, ela se assemelha um pouco com o que a gente viu em modelagem e simulação na graduação. E eu queria entender como isso se estende, se a gente faz uma revisão, se é bem mais aprofundado, como que isso é dado na pós, né? Como que é esse link entre as duas? Excelente. A sua questão ela é muito pertinente e faz total sentido você apresentar aqui, porque de fato lá na graduação, vocês viram que apareceram algumas disciplinas ali assim, modelar e simulação de reatores. Aí depois tem modelar e simulação de trocadores de calor. Na graduação, você se lembra, inclusive eu fui seu professor lá em modelagem na graduação, a gente tinha uma aula para ver um reator CSTR, uma aula para ver um fenômeno de transferência de calor, agora vai ser uma disciplina para transferência de calor. Então, com um nível de aprofundamento e detalhamento muito maior. Então, na graduação, a gente via a permanência dos regimes. Agora, tendo uma disciplina para cada um dos sistemas, a gente pode ver a transiência de cada um dos sistemas também. Como congregar cada um desses sistemas químicos numa planta. Então, assim, o nível de detalhamento e aprofundamento é muito maior, tá bom, Luísa? Aquela parte da introdução que eu mostrei para vocês, introdução a modelar e simulação, o que vocês viram na graduação é o que nós vamos recapitular naquela disciplina. As demais são aprofundamentos. Nossa, Deus, tá muita coisa. Foi É sim. aí foram duas disciplinas. Sim, é bastante coisa. Ah, legal. Tem mais uma dúvida que eu tenho, assim, que é uma dúvida até com relação à graduação também, mas acho que isso é para outro momento. Que uma coisa que vem me passado na cabeça, inclusive algumas carreiras internacionais, né? Eu acredito, inclusive, que ir por esse lado de modelação da nossa profissão em sistemas até abre um pouco essa porta. Na empresa que eu trabalho hoje, eu vejo isso muito aberto também. E eu queria saber assim, qual que é o reconhecimento da pós, da PUC hoje lá fora, sabe? Uhum. Ó, eu posso te falar assim, dada experiência minha, né, particular, e também baseado naquelas informações iniciais que eu comentei. A PUC Minas ela é reconhecida internacionalmente. Então, se você fala PUC em qualquer país, vai conhecer porque é a maior universidade católica do mundo. Então, já é essa referência.
O segundo aspecto é que a PUC Minas está elencada nessas pesquisas e revistas de grande impacto internacional na educação, como a Times Higher Education. Então, assim, tem um impacto e é bastante considerado. Agora, dois adendos que eu gostaria de fazer é o seguinte: na área de modelar e simulação, importa muito o tanto que você sabe também. Então, se te oferecerem uma posição e se você mostrar que você tem o conhecimento técnico para poder desenvolver aquilo que está sendo requisitado ali, muitas vezes, para além do diploma, é o conhecimento e como que você vai performar. Então, tem esse aspecto. E o segundo aspecto é que, tanto a formação na PUC como em qualquer outra universidade, se você precisar de uma validação de diploma, aí o processo é um pouco mais complexo, sabe? Se você tiver que mostrar a sua formação somente pela competência, aquilo que você tem que fazer, excelente. Mas se precisar de validar, aí tem todo um aspecto de tradução juramentada, verificar se a empresa ou a legislação do país, dependendo do país, aceita ou não o diploma. E isso não acontece só com a PUC, não. Formação na UFMG, qualquer formação em qualquer universidade de outro país tem um aspecto burocrático um pouco mais difícil de se lidar, sabe? Mas se, por exemplo, você está numa empresa multinacional, já tem seu posto de emprego aqui, vai trabalhar no exterior por ela, por exemplo, certamente a formação na PUC é um impacto muito considerável. Não, bacana. Eu já conversei com algumas pessoas, até me falaram sobre isso, às vezes nem precisa apresentar o diploma, né? Você já mostrando serviço, o que você sabe fazer, já vale até muito mais, né? Mas era uma questão de curiosidade mesmo, que é um ponto importante, querendo ou não, também, de perguntar. E uma coisa, eu não sei se é boba, mas né, saindo da graduação agora, cheguei a pesquisar até pouco sobre como funciona a pós, mas eu queria entender como que é a dinâmica, por exemplo, dos intervalos, né? Porque a gente passa aí no período de Natal, por exemplo, tem intervalo, como que é o intervalo entre as disciplinas? Elas são dadas concomitantes ou acaba uma e começa a outra? Como que funciona? Acaba uma e começa a outra, mas a gente segue o calendário da PUC também. Então, quando tem o recesso de final de ano e o recesso no meio do ano, a gente segue esse calendário. Mas terminou uma disciplina, não é o tempo formal, igual na graduação, que a gente tem os 5, 6 meses de aula, para depois ter o recesso, depois mais 5, 6 meses de aula com outra disciplina. Aquelas disciplinas mais curtas que eu apresentei para vocês, pode ser que elas durem 1 mês e meio, 2 meses de aula. Terminando esse 1 mês e meio, 2 meses, a outra começa na sequência. E aí pode ser que o recesso caia até no meio de uma disciplina. Isso já aconteceu em certas aulas que eu ministro. Então, por exemplo, começa uma disciplina lá em final de junho ou no meio de junho. Aí vai ter o recesso de julho. Quando voltar em agosto, essa disciplina continua. Entendeu? Interessante. Uhum. Entendi. É um pouco mais, como é que fala? Assim, independente, né? Sim, A educação. sim. Sim. Interessante. Eu acho que minhas dúvidas eram mais O professor Léo vai trazer complementações também, por favor, professor. Sim, apenas um breve comentário com relação a essa última pergunta da Luísa. Aliás, não é uma pergunta boba, é excelente. Eu pensei em falar isso antes de você perguntar. Na verdade, a gente segue esse calendário com uma certa independência. O IEC, na verdade, é como se fosse um outro instituto. Ele tem uma gestão completamente independente, contratação de professores. Por exemplo, o professor Márcio mesmo, né, que popularmente conhecido por nós como Marcinho, né? Ele não é professor de graduação, ele não tem um vínculo com a PUC e ainda assim será uma excelente aquisição, né? Kai conseguiu trazê-lo para fazer parte do grupo. Mas com relação ao desenvolvimento das disciplinas, no curso onde eu dou aula, que a Bárbara coordena, né, professora Bárbara, a gente tem também uma situação bastante interessante, não sei se será aplicada aqui ao longo da formação, que é, por exemplo, um determinado professor está dando um conteúdo na segunda-feira, na quarta-feira, um outro professor dá um conteúdo
relativamente independente. Você não precisa ter uma sequência, 5, 6, 20 horas seguidas daquele mesmo conteúdo, não necessariamente, né? É possível intercalar. Isso dá ao aluno um pouco mais de tempo para amadurecer, porque o professor dá um conteúdo, ele vai ter uma aula daqui a uma semana, então ele consegue absorver esse conhecimento com um pouco mais de refletir sobre isso, né? E uma coisa, e um ponto que eu faço questão de deixar para vocês muito claro, é o seguinte: o processo, como o Kaique também falou, o processo de avaliação ele é bastante flexível. O professor, de cada um desses módulos, ele, logicamente, vai seguir as orientações da coordenação, mas o aluno consegue, o que eu tenho observado no curso, que eu dou já cinco turmas, né, consecutivas, consegue ter um desempenho muito bom, porque você tem todo o suporte ali do professor, material didático de muito boa qualidade, aula gravada para você rever, é, repassar algum conteúdo. Às vezes, naquele dia, você está cansado, chegou do trabalho exausto, né? Conecta, mas você não está com um raciocínio adequado, ou dormiu mal. Você vai ter aquela gravação, você vê de novo. Então, o desempenho é muito diferente de uma aula de graduação presencial. Muito diferente. A absorção do conhecimento é muito mais eficiente. A gente observa, todo mundo amadurece de uma forma diferente e nós tivemos já alunos, assim, eu já tive alunos, Kaique também já, com certeza já passou por experiência, alunos do exterior, principalmente de língua portuguesa, né, evidentemente, do Brasil inteiro. Às vezes a gente tem, por exemplo, já tive alunos lá do Pará, lá trabalhando lá na Vale, no Pará, e à noite o sujeito conecta, está assistindo a nossa aula, ilustra a aula, contando a experiência dele lá, o que está acontecendo em Carajás. São coisas muito interessantes. A gente aprende tanto quanto vocês aprendem. A gente aprende muito também. Então, essa situação de trazer um problema real que está vivendo, né? Jonas, por exemplo, foi brilhante na época de modelagem. O TCC dele foi na área de modelagem, né? Acredito que possa estar trabalhando com isso. Vai trazer um caso real para trabalhar aqui, para estudar, para discutir com os profissionais que estão envolvidos aqui no curso, né? E cresce muito, né? Para nós também. Complementando o que o professor Léo disse, sim, a gente vai fazer a dinâmica tal como lá no curso da professora Bárbara é feito. Então, as aulas de segunda e quarta não quer dizer que vão ser da mesma disciplina. A cada período de tempo, duas disciplinas vão acontecer concomitante. Então, na segunda vai ser uma, na quarta-feira vai ser outra. Até finalizarem essas duas e começam outro ciclo de duas disciplinas assim. E o que o professor Léo disse também, isso é importantíssimo, pessoal. Não só o conhecimento que os professores passam, tem uma multiplicidade de conhecimento e de pessoas com as mais diversas formações na pós que é muito enriquecedor. Eu já tive aluno também de Moçambique com 5 horas de fuso na frente, que estava numa estação de tratamento de água precisando de resolver um problema, enfim. E assim, são cases reais que vão aparecendo e todos nós, que já somos formados, engenheiros, químicos industriais, enfim, vamos pensando juntos para poder resolver. Então tem esse aspecto também, sabe, de networking que é feito. Então, de repente, uma pessoa está precisando de um profissional para solucionar aquele problema específico que ele não sabe muito bem, vai ter uma outra pessoa na turma que sabe. Então, tem essa possibilidade também de interlocução de conhecimento, oportunidade até de trabalho, prestação de serviço. Isso acontece muito aqui nas turmas de pós. Isso até queria um relato pessoal, né? Que uma das coisas que me despertou o interesse pela pós-graduação foi justamente um problema que eu estou enfrentando atualmente no trabalho, um problema de processo de modelagem, assim, que está precisando urgente. E, assim, desbarateados todos, assim, para tentar descobrir a solução. Mas isso é até a coisa que me deu curiosidade, por exemplo. A modelagem de equacional, né, dos processos industriais, a gente vai aprender também a construir um modelo matemático a partir de dados experimentais, por exemplo?
Você fala como se fosse, a partir de um banco de dados, aprender a extrair equações matemáticas. Seria isso? Isso, porque, por exemplo, Um aprendizado de máquina, uma coisa nesse sentido? vamos supor, eu tenho um processo que ele está se comportando de uma forma, mas eu não entendo ainda muito bem como que as variáveis dele se interrelacionam. Como Entendi. que a qualidade do produto final é afetada a partir dos parâmetros de processo. Mas eu tenho um histórico gigantesco de tudo que eu já fiz e quais foram os resultados que eu obtive com aquilo, sabe? Entendi. Fazer um processo reverso, né? A partir do compilado de dados, do histórico, tentar descobrir qual que são as equações que descrevem o fenômeno. Isso. Não está assinalado como item específico na ementa, mas eu posso te garantir que se você disser isso para o professor Marcinho, ele vai te dar uma solução instantânea. Se você entrar no LinkedIn dele, essa semana, inclusive, ele fez um post a respeito disso, com um compilado de dados, quais são as diferentes estratégias que a gente pode extrair esses modelos matemáticos. Então, na aula de Python dele, se você trouxer esse case aí e essa abordagem, ele vai te dar uma lista de soluções possíveis. Então, você pode Legal. ficar tranquila que com ele isso daí vai ser resolvido, sim. Legal, não sabia. Bacana. Obrigada. Nada. O Jonas levantou a mão. Sim, Jonas. Fala pessoal, boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria até parabenizar, né, a PUC aí pela iniciativa desse curso. Para quem tem interesse na área, né, sabe que é uma área que é difícil encontrar cursos e afins nesse sentido, principalmente com esse nível de especificidade, né, que foi apresentado aqui. Mas eu vou ser breve aqui, eu tenho 2 pontos que eu fiquei um pouco em dúvida aqui, Kaique, e aí eu queria Sim. até sua ajuda, que é o seguinte. A primeira seria confirmar se é isso mesmo que eu entendi, né, que essas disciplinas, né, de modelagem de processos, pelo que eu entendi, elas vão ser ministradas com o uso do MATLAB, é isso mesmo? Exato. Isso mesmo, Jonas. Ah, tá. E aí a segunda, que seria mais a dúvida, na verdade, essas simulações, por exemplo, utilizando Python e Excel, no caso, vão ser os mesmos elementos que passaram por modelagem, vão ser elementos novos ou vão ser tudo junto ali? Eu fiquei um pouco na dúvida em relação a essas duas disciplinas em si, assim, o que vai ser abordado ali. Entendi. No Python, em particular, a gente vai tentar mesclar tudo o que foi apresentado anteriormente. Então, tanto uma transferência de calor, e que já teve uma disciplina específica para ela, tanto reatores químicos, reatores bioquímicos, que é algo que a gente não vê na graduação também, e é algo que vai ser desenvolvido aqui. Então, taxa de crescimento microbiano, decomposição de matéria orgânica, modelá-la no Python. Fazer a conexão com certas bibliotecas e também esse link com o Excel é algo que a gente vai estruturar nessa parte. Então, vai ser um apanhado numa nova linguagem de programação, com cases reais. Nessa etapa do Python, é mais para treinar sintaxe efetivamente, com vários cases reais que foram estudados anteriormente. Tá certo, Jonas? Ah, legal. Não, agora ficou mais claro aqui o objetivo. Obrigado. Imagina, que agradeço. Mais algum questionamento, pessoal? Na verdade, eu tenho mais um aqui. Uhum. Estava esperando para ver se alguém ia falar mais alguma coisa. Em relação a, assim, uma dúvida que eu fiquei também, que, por exemplo, eu tenho um pouco mais de experiência com o processo de separação, e eu vejo que, assim, uma das diferenças, pelo menos a nível de graduação que eu encontrei, né, quando eu fui mexer com essa parte, é que na prática a gente utiliza muito, por exemplo, às vezes alguma equação de estado, alguma coisa que foge da idealidade. A gente vai ter oportunidade de trabalhar com esses casos que chegam mais próximo da prática, ou a gente vai trabalhar mais em contexto de idealidade ali? Não sei se ficou Não, claro.
Ficou claro, eu entendi perfeitamente. E aí, se está em condição de idealidade, a gente pode aplicar técnicas matemáticas mais convencionais e simples de serem resolvidas, que às vezes não é tão validado e fidedigno com o real, não é isso que você quer dizer? Isso, perfeito. Sim, sim. Não, agora nas disciplinas, Jonas, a gente vai ter a oportunidade de estudar essas ocasiões de cases mais reais, efetivamente, tá bom? Então, para além de ver uma simulação utilizando técnicas matemáticas mais simplificadas, a gente tem outras técnicas que não são abordadas na graduação e que vão ser apresentadas na pós agora. Ah, não, legal. Beleza, obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Vou entender que não. Eu gostaria de pedir uma gentileza de vocês, então. Existe uma recomendação do IEC, um pedido que eles nos fazem. Estou compartilhando aqui no chat da nossa sala aqui de reunião um formulário que é para que o IEC tenha um controle a respeito do alcance da palestra, se ela cumpriu os propósitos ou não, o que poderia ser aprimorado nesse tipo de abordagem, interação para divulgação do curso. Então, eu pedi a gentileza, se vocês puderem acessar e responder, é um questionário bem rapidinho, 2 minutos, vocês vão conseguir responder as alternativas. Se puderem fazer isso para a gente, por favor, agradecemos, tá bom? E também, tal como o professor Léo já disse, eu mencionei também no início da nossa conversa aqui, essa palestra ela vai ficar gravada, o IEC vai disponibilizar um link no YouTube, então aqueles colegas de vocês que vocês sabem que têm interesse, mas que não conseguiram acompanhar no dia de hoje, ou vocês mesmos, se quiserem rever, acessar algum ponto específico lá na hora que eu estava falando da ementa, ou do critério de avaliação, enfim, vai estar disponível para que vocês possam reassistir. E aí, qualquer dúvida que tiver, vocês têm os meus contatos, estou à disposição para que a gente possa conversar e poder sanar qualquer dúvida que tiver, tá bom? Eu agradeço demais a presença de cada um de vocês, faço votos de que efetivamente vocês estejam com a gente, tá bom? Quero ver lá os nomes das inscrições efetivadas e matriculadas, e vai ser um prazer a gente interagir ao longo dos próximos meses aí na pós-graduação, tá? Obrigado demais, pessoal, foi um prazer. Tchau, pessoal. Obrigada pela palestra. Muito esclarecedor. Obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Obrigado, turma. Obrigado. Muito bom. Obrigado.